pessoal, Desabafo, tudo bem? Eu sou a Aline, seja bem-vinda ao Doc Desabafo Oficial Korea. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o dorama You Are My Spring, Você é Minha Primavera, o dorama da TVN que conta com 16 episódios, está disponível completo na Netflix, com opção dublada e é um dorama de 2021. É do mesmo diretor de Rei Eterno, foi um dorama que ocupou o horário das 9 depois que terminou o dorama Doom at Your Service. É um dorama bem bonito que vai contar a história da Kanda-jeon, uma mulher que teve a infância muito difícil. A mãe dela sofria violência doméstica e ela cresceu sonhando ser a filha do vizinho, porque ela olhava através da janela a família do lado e eles pareciam tão felizes. O lar parecia ser um lugar calmo, seguro para uma criança. Ela começou a desenvolver um gosto pela literatura, ela começou a frequentar um orfanato, igreja, só para poder ficar trocando o livro que ela ganhava, ela trocava para ler outro. E ela amava a história do gato preto, que é a história de um gato que ficava miando na frente do corpo de uma mulher que tinha sido assassinada para a polícia poder encontrar um corpo. Então, para ela, o gato preto, ele era quase como um herói, um salvador, era alguém que ia estar ali quando você precisasse miando pra te ajudar. A mãe da Kanda-jeon resolveu fugir daquela casa, fugir do padrasto junto com a Kanda-jeon, né, filha dela, e o filhinho caçula. Depois disso eles crescem, o dorama já se passa na época em que a Kanda-jeon já é grande, ela e o irmão mais novo, eles moram em Seul, trabalhando, não moram juntos, cada um fazendo lá as suas coisas, cuidando da sua vida, e a mãe deles, ela mora numa cidade do interior, numa cidade de praia. E tem uma loja de pizza. Então assim, os três, eles têm uma vida boa, bem diferente da vida que eles tinham antes, e nós vamos acompanhar a vida da Kanda-jeon, porque ela é a nossa protagonista do dorama. Ela trabalha num grande hotel de Seul e ela mora numa cobertura do prédio 99. Na verdade, o dorama, quando chega nos dias atuais, ele já começa retratando a mudança da Kanda-jeon pra este prédio, pra essa cobertura. Então, aparentemente, profissionalmente, tá tudo certo e perfeito na vida dela. Só que, na verdade, emocionalmente, não tá nada certo. Ela cresceu com muitas feridas e sem conversar sobre isso com ninguém, e aí ela meio que reflete essas coisas na vida pessoal dela. Então, ela tá sempre se relacionando com caras que são péssimos, uns babacas, e os relacionamentos dela não vão pra frente. E aí, ela vai conhecer o Chae-jun, um cara que aparentemente é super apaixonado por ela. Tipo, um amor à primeira vista. Realmente, no mundo dele, parece que só existe a Kanda-jeon. Eu não sei nem no que esse cara trabalha, porque o tempo todo ele tá indo atrás dela, tá falando que gosta dela, e que não é pra ela pensar que ele é um stalker, embora ele pareça muito um stalker. E confesso que ele vai conseguindo um espaço no coração dela, porque ele parece um cara super bacana, os amigos dela também a apoiam e querem que ela siga em frente com um cara legal. No dia em que a Kanda-jeon tava se mudando pra cobertura naquele prédio, acontece um assassinato no segundo andar. Após isso, vai aparecer o nosso protagonista masculino, que é o Jun Yeon-do. Ele é um médico psiquiatra que trabalha ali também em parceria com a polícia, e ele resolve abrir o escritório dele de psiquiatria ali no segundo andar, onde tinha acontecido aquele assassinato. E como ele é bom em traçar perfis, ele tá ali sempre ajudando a polícia, e inclusive ele tenta investigar um caso de assassinato que aconteceu há 6 anos atrás, e que ele percebe que tem umas relações também com este que aconteceu agora no segundo andar daquele prédio, que é justamente o mesmo prédio que mora a Kanda-jeon. O Yeon-do, ele é bem famoso, ele tá sempre sendo convidado para aparecer em rádio, aparecer na TV, porque ele é realmente muito bom no que ele faz, e em menos de segundos ele consegue traçar todo um perfil psicológico da pessoa. O Yeon-do e a Kanda-jeon, eles acabam se conhecendo, já que ele trabalha agora no segundo andar e ela mora no mesmo prédio, eles frequentam a mesma cafeteria, então eles acabam se conhecendo e acabam criando ali uma amizade. E nesse pouco tempo que o Yeon-do conheceu a Kanda-jeon, conheceu a casa dele, ele já traçou um perfil psicológico certinho dela, analisando toda a vida dela, algo que mexeu muito com ela, porque era algo muito pessoal, que ela não queria que fosse analisado, assim, que fosse algo tão exposto. Então ela ficou bem quieta e já criou ali uma certa relação entre os dois. O Yeon-do vai começar a implicar com o Chae-jun, percebendo que tem alguma coisa estranha no ar, e grandes mistérios vão começar a se desenvolver a partir dali, também como um belo romance. E vai acontecer coisas que você não espera, porque até o momento tá com uma pegada meio misteriosa, mas também com um ar ali de conto de fadas, de um romance bonito, e ao mesmo tempo que tá se desenvolvendo um romance bonito, você percebe que tem uma história de assassinato muito pesada rolando em volta e grandes mistérios. E agora, tudo que eu falar pra vocês sobre este dorama vai conter spoiler, então fica ligado. E eu vou comentar algumas das minhas cenas favoritas e os meus pontos principais sobre a história e comentar o desfecho dela. O romance acabou se tornando o grande carro-chefe do dorama. No começo a gente fica bem dividido entre o romance, o mistério, suspense, assassinato que tá rolando ali. Porém, com o desenvolvimento do dorama, o romance acaba virando o carro-chefe, pegando grande parte dos episódios, embora ainda tenha em segundo plano o desenvolvimento em relação a esses assassinatos. Isso porque logo no começo do dorama nos é revelado
revelado que o Chejun estaria supostamente por trás dos assassinatos que aconteceram. Inclusive é encontrada uma carta que ele fala que foi ele que matou todo mundo e ele comete suicídio. Mas nós sabemos que na verdade não era nada disso, o Chejun estava apenas sendo usado. Porém, até o pessoal descobrir tudo isso, há um grande luto, uma grande dor e sofrimento por parte principalmente da Kanda Jeon, porque como eu disse, o Chejun tinha conquistado uma parte do coração dela, ela realmente gostava dele, e meio que descobrir tudo isso, embora não fosse verdade, deixou ela muito abalada. Após a morte do Chejun é que vai se desenvolver o romance do dorama, porque o romance é com a Kanda Jeon e o Yeon-do, o médico psiquiatra, e não da Kanda Jeon com o Chejun, principalmente porque o Chejun morreu, né? Eles vão acabar se tornando suporte um do outro, eles vão se conhecendo melhor, tendo um na vida do outro e percebendo o quanto isso era bom. Ambos têm medo de se relacionar por diversos motivos, o Yeon-do em relação à sua saúde, ao transplante de coração que ele fez, e também porque ele realmente nunca se deixou apaixonar por alguém, e a Kanda Jeon por causa de todos os seus relacionamentos frustrados, por causa do seu trauma de infância e atualmente também porque ela tinha aberto seu coração pra um cara que ela achou que era legal, que ele cometeu suicídio supostamente falando que tinha matado várias pessoas. Na verdade as coisas ficam melhores depois que ela descobre que isso não era verdade, ele não era uma má pessoa, inclusive que dó do Chejun, meu Deus. Reviravoltas no dorama aparece quem, né? O Dr. Ian Chase, que é igualzinho o Chejun. Ele fala que não tem relação nenhuma com ele, mas a gente, obviamente, sabe que alguma relação ele tem. E descobrimos que ele era irmão gêmeo do Chejun, Dr. Ian Chase, mundialmente famoso, aí, um ótimo médico. E ele começa a ficar curioso em relação a Kanda Jeon, porque Kanda Jeon era a pessoa que o irmão dele gostava, o Chejun Min. Chejun Min é o nome verdadeiro do Chejun. Eles trocaram de nome, os gêmeos, após sair do orfanato, porque a história pessoal deles é muito triste. Eles eram gêmeos, a mãe tinha dado o mesmo nome para os dois, que era Chejun Min. Um ia ser vendido pro exterior e eles iam acabar sendo separados. Eles tentaram fugir e foi neste orfanato que eles conheceram ainda crianças a Kanda Jeon, porque era o mesmo orfanato que, como eu disse, a Kanda Jeon ia lá para conseguir trocar os livros. Era um orfanato que ficava sob responsabilidade de uma igreja. E o pobre do Chejun, que a gente acha ali que é o stalker dela, que o pessoal acusou de ter matado os outros, foi implantado nas coisas dele uma falsa carta em que ele confessava os crimes que não eram dele, e ainda foi obrigado a cometer suicídio para proteger a própria Kanda Jeon. Ele sempre gostou dela, desde pequenininho. Ele era o gêmeo que achava ela fofinha, que gostava dela e procurou ela já na vida adulta. E quando encontrou, teve tão pouco tempo e ainda morreu para poder salvar ela. E o Ian Chase era o irmão que não tinha gostado da Kanda Jeon, implicava com ela desde pequena, porém ele acabou, né, sendo atraído ali pra vida dela por causa das memórias que ela tinha com o irmão e também por causa do mistério todo, já que o Chejun não tinha sido o verdadeiro assassino, tinha alguém que estava ali por trás de tudo isso, que tinha ameaçado o Chejun e que agora, ao ver o Ian Chase na Coreia, começou a ameaçar ele novamente. Eu achei que foi um ponto muito legal no dorama eles explicarem que o Ian Chase ele já estava na Coreia antes do que a gente imaginava, antes do que foi noticiado na imprensa, e foi muito triste. Ele tinha encontrado o irmão e ele podia ter ajudado o irmão e ele não ajudou. Quando o Chejun liga pro Ian Chase falando que tava com problema, o Ian Chase finge que não se importa e é tão rápido o tempo que passa ali e o Chejun já morre. É tão injusto, é tão triste saber que ele morreu dessa forma. Mas com o decorrer dos episódios, toda essa história ali do assassinato ela acaba realmente ficando em segundo plano e o romance rouba a cena em relação ao Yeon-do e a Kanda Jeon. Retratou muito essa questão de medo de se apaixonar, de medo, né, da felicidade, do que pode acontecer em seguida, de não ter o controle sobre as coisas, de se sentir vulnerável, mais vulnerável do que você já é. A Anga Yang, que é uma das personagens que foi um dia casada com o Yeon-do porque ela tinha tendência suicida e ele queria que ela ficasse viva, e enfim, eles acabaram se casando e se separaram porque o casamento deles deu certo, como ela sempre fala. Ela é uma personagem que no começo eu tinha razoavelmente medo de como ela ia agir, talvez meio imprevisível em relação a Kanda Jeon, e foi tão imprevisível que foi imprevisível até para nós. Ela se tornou super amiga da Kanda Jeon, ela queria que o Yeon-do se desse bem na vida, que ficasse feliz com ela. Ela pra mim foi uma das personagens que mais se destacou nesse dorama. Ela atuou muito bem, a personagem era muito divertida e ela mostrava como era alguém que já foi ferido, dá a volta por cima e querer ajudar os outros. Também foi muito legal a temática que eles conseguiram abordar com ela entre um relacionamento que é idol, o como é difícil quando os atores e atrizes eles acabam namorando, porque isso é tido como um escândalo, não deveria ser um escândalo. Ah, estou namorando não sei quem, nossa, que escândalo. Não é um escândalo, gente. O quanto a Anga Young encontrava no Patrick a felicidade ali, um apoio, e eles iriam continuar trabalhando, produzindo, sendo cada vez mais felizes juntos, e isso não deveria ser visto pelas outras pessoas como algo negativo, quando um grande escândalo. Então eu achei muito legal que o dorama trabalhou com isso também. E Yeon-do e Kanda Jeon como casal
casal, não tenho o que falar, eles simplesmente foram perfeitos, muito lindos, tanto que eles entraram no meu vídeo de top 10 melhores casais de 2021. Uma coisa que eu preciso falar é sobre a amiga da Candajon, que ela ficou com o irmão da Candajon, com o irmão mais novo. Gente, eu fui pega tão de surpresa que eu não esperava uma coisa dessa, mas achei maravilhoso. Sem contar que o irmão da Candajon era muito lindo, muito perfeito, super gente boa, e eu acho que os dois juntos ficaram a coisa mais fofa do mundo. Mais uma coisa que eu tenho que falar antes de acabar esse vídeo é que o mundo nesse dorama é realmente muito pequeno, gente. Seul é um ovo, a Coreia ali é um ovo, que pelo amor de Deus, Chejun, Yeonchae, Candajon, todos se conheceram ali no orfanato, não bastando ainda, colocaram que o Eundu também conheceu todo mundo ali naquele orfanato. Um outro ponto que eu gosto muito é que a Candajon nunca tinha falado com o irmão mais novo dela sobre a violência doméstica que eles presenciaram, as dificuldades de infância, porque ela achava que não era algo que tinha marcado o irmão, ou que ele nem tinha percebido porque ele era muito pequeno. Mas quando o pai deles morre, eles começam a conversar sobre isso, ela percebe que ela sofreu todo esse tempo sozinha, sem nem falar com o irmão, sendo que na verdade ele tinha toda a consciência. E aí ela começa a chorar falando, meu Deus, você sofreu sozinho durante todo esse tempo, a gente nunca conversou sobre isso. Então é uma cena que eu acho também bem pesada, que na verdade o sofrimento deles era compartilhado, eles passaram por aquilo juntos, e só de imaginar que eles passaram, sei lá, 20 anos sem falar sobre essa dor, era alguma coisa que ficou ali meio mal resolvida. E aí graças a isso eles conseguiram, né, pelo menos conversar e superar todos esses traumas. Então é isso, gente, esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você já assistiu o My Spring, o que você achou. Se você ainda não assistiu, comenta aqui embaixo também. Não esqueça de se inscrever no canal, e até o nosso próximo vídeo. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais.